que ameaçam demitir quem não votar no candidato que eles determinam estão cometendo crime eleitoral. A legislação prevê pena de até 4 anos de reclusão e pagamento de multa. Informe do trabalhador. Oferecimento Sindipetro NF. Oito horas 17 minutos em Campos, de volta com o Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM, hoje sexta-feira, dia 14 de junho de 2024, estamos ao vivo. Deixa eu dar um confere aqui que a previsão do tempo não é uma ciência exata, né, gente? Então, pra gente não cair aqui, como a gente falava mais cedo, do cavalo, e não é lá do seu João, da fazenda de seu João, porque ele não chama a gente para ir lá, melhor conferir. Já chamou, mas chegamos lá, não tinha um churrasco, tinha nada, a gente foi embora. Tinha, parece que a limpeza de um piquete lá, entendeu? Aí, capinar, roçar, nós fomos embora. Tô brincando, né? Já chamou várias vezes. Ela é tipo casa de João Gomes, Edmundo, quem não trabalha não come. Mas o tempo tá bom, eu tô olhando aqui agora pelas imagens do Senzanet, tempo bom, céu claro com sol, agora aqui no centro faz 20 graus, previsão para hoje é de 30 de máxima, segundo os especialistas, a gente vai ter aí esses dias, até semana que vem, numa espécie de veranico, é um tempo mais seco e um pouco mais quente do que o normal. E no programa de hoje, com o Edmundo Siqueira, estamos conversando com o Maninho Gonçalves, que é médico ortopedista, cirurgião ortopedista, né? Ex-subsecretário de Saúde de Campos e também pré-candidato a vereador. A gente fala sobre política, agora fala sobre saúde pública no município. Eu chamo você, Edmundo, para abrir esse bloco, por favor. Maninho, a gente estava até conversando no intervalo aqui, saúde pública talvez seja grande dificuldade de qualquer governo, né? Como o Nogueira trouxe no início, né? A estrutura gigantesca, problemas gigantescos. Você atuou como subsecretário de saúde em Campos, né? Tá licenciado e se afastou agora, né? E foi também, assumiu como secretário, não foi, né? Interino? No início da gestão eu fui presidente da Fundação Municipal de Saúde, que é a fundação responsável por gerir aí toda a rede de urgência e emergência, né? Ferreira, HGG, São José, as UPHs, 192, eu já assumi a gestão do governo Vladimir com essa árdua missão, porque num momento crítico, né, os hospitais sucateados, problemas no que diz respeito a processo, a estoque, então foi muito desafiador. Foram momentos muito difíceis, onde a gente num primeiro momento acreditava que não ia conseguir, por como nós encontramos a saúde pública do nosso município, que é um fato público e notório por todos, né? O hospital HGG não tinha literalmente teto, a estrutura do HGG não tinha parede, fiação exposta, caiu tijolo na cabeça de um paciente internado, são fatos que aconteceram, né? E nós assumimos naquela situação trágica. Filas nos corredores dos hospitais, que era uma coisa que existiu durante toda a gestão anterior, isso aí, nós não temos filas nos corredores há mais de 2 anos. Vocês pegaram o caso de pandemia ainda, não foi? Isso, ainda assumi no auge da maior pandemia da história, com 1 mês e pouco de gestão veio a segunda onda, que foi a segunda ou a terceira, agora eu não me lembro aqui, eu fico de rever isso, mas foi a mais devastadora de todas, onde mais vidas foram ceifadas. Um momento muito crítico, onde a gente praticamente viveu
enxugando gelo, né? Tentando salvar vidas, contratar respirador, contratar médicos para atender nas unidades de urgência e emergência com expertise em terapia intensiva, com expertise em tratamento de Covid, o que muitas vezes não se entendia porque, bota médico. O médico, ele pode ser um ortopedista, ele pode ser um médico recém-formado, ele pode ser um dermatologista, e então só botar médico não bastava. Então nós tivemos situações de médicos que tinham expertise na área, que a gente teve que contratar com dificuldade, porque vivemos um descrédito por parte dos médicos, de servidores, de RPAs, da gestão anterior, para trabalhar muitas vezes 4 plantões seguidos, porque no intuito de salvar vidas, porque foi a pior onda e a pior. Foi em abril de 2022. Isso, foi a pandemia, foi triste. No mês de fevereiro também eu lembro que foi muito difícil. A gente tinha ali o Hospital São José, que não era um hospital, era uma UPH, com dezenas de pacientes internados, precisando de respirador, precisando de medicamentos, muitos pacientes entubados, pacientes que eram entubados sentados, porque não tinham leito para serem colocados. Então a gente eu vivenciei já no início da gestão uma situação bastante crítica que serviu de muito aprendizado, porque quando a gente olha para trás, Cláudio, a gente vê que realmente a gente fez muito. Eu costumo dizer que nunca se fez tanto em tão pouco tempo, porque se a gente também levar em conta que foram 1 ano e 3 meses de pandemia, e de 1 ano e 3 meses para cá nós já reabrimos 32 unidades básicas de saúde, vamos reabrir mais 6 até o final da nossa gestão. Eu considero isso um feito histórico, porque nunca se fez tanto em tão pouco tempo. Eu falo isso com muita certeza, porque saúde pública é um problema nacional, não é só aqui, e como vocês falaram aqui no início da entrevista, gerir a saúde em um município como Campos é ainda mais desafiador, uma vez que a cidade tem mais de 4.000 km² de extensão, o que é um desafio muito grande, porque existem comunidades bastante distantes, com dificuldade de transporte, os recursos são muitos, mas os problemas são muitos também. E eu acho que nós fizemos muito pela saúde do nosso município. Eu falo isso com toda certeza. Uma das críticas que a gente mais ouve é sobre o UBS, né? Abertura, fechamento, disponibilidade de UBS. E essa questão de cirurgias, né? Marcação e... Sim, por conta disso, a questão das cirurgias, nós enfrentamos um problema muito sério quando nós entramos, não só pelas cirurgias, exames e consultas que vinham sendo represadas ao longo da gestão anterior e também por conta da pandemia. Por isso que foram implementados os mutirões da saúde, foram vários e vários procedimentos de mutirão, de cirurgias que foram realizadas, cirurgias ortopédicas, cirurgia geral, exames, cirurgias ginecológicas, cirurgias bariátricas. Isso nunca aconteceu na história do nosso município. Então, se a gente olhar os números do que foi feito, principalmente dessas cirurgias que foram feitas, a gente vê que fizemos muito. Eu deixo bem claro aqui que eu tenho total consciência que muito ainda temos a fazer. Mas eu costumo dizer, nós pegamos um trem totalmente descarrilhado, nós colocamos ele no trilho, agora ele está andando. E os desafios na saúde são muitos. A saúde ela é gigante, ela é complexa. Por mais que a gente faça, a gente acorda no dia seguinte com muita coisa mais a fazer. Agora, nós não temos mais pacientes nos corredores, o que era uma rotina. Não era um dia ou outro que tinha um paciente do corredor, não. Nós passávamos visita nos pacientes do corredor, porque eles não tinham para onde ir. Isso é um fato público e notório. Isso acabou. Nós reabrimos 32 UBSs, vamos reabrir mais 6. Tem que se levar em conta que essas aberturas começaram de 1 ano e 3 meses para cá. Eu costumo dizer que nós começamos a obra pelo teto, porque é importante para a saúde pública que a saúde seja estruturada na ponta. Então, as UBSs, o Programa de Saúde da Família, ele é muito importante e nosso governo entende isso como prioridade nesse momento. Mas como nós assumimos a gestão na pandemia,
Isso não foi possível. Então nós tivemos que reestruturar a rede de urgência e emergência, e ela vem sendo reestruturada, isso já está sendo uma realidade. Nós entregamos o HGG, que tinha uma estrutura péssima e precária. Eu acho que se a gente tivesse feito só isso, quem entrou no HGG sabe do que eu estou falando, não que eu me daria por satisfeito, né? Mas eu já me sentiria orgulhoso de terminar a gestão com essa entrega à população. Mas nós estamos aí reformando o Ferreira Machado, nós acabamos com as filas nos corredores, nós fizemos muitas cirurgias eletivas pelos mutirões que foram feitos. Campos vem se tornando a cada vez mais, a passos largos, uma referência regional, um polo regional em saúde. Nós falamos aí do Hemocentro, nós estamos aí em vias também da obra da clínica da hemodiálise, que vai ser regional. Isso aí vai ajudar em muito aquela população que precisa de uma cadeira para hemodiálise, que muitas vezes tem que ser deslocados para municípios vizinhos 3 vezes por semana. Muitos têm que ficar internados no beira-leito, no hospital, sem poder receber alta, porque senão perde a vaga. Isso é uma realidade que nós conseguimos na nossa gestão. E foram muitos outros feitos. A gente ficar falando aqui, realmente, eu tenho muito orgulho de ter participado dessa gestão. Fui presidente da fundação num momento muito difícil, fui subsecretário-geral durante um grande período, fui secretário na ausência do nosso líder, meu amigo, o Dr. Paulo Irano, um ícone na saúde pública, meu professor, meu amigo. Aprendi muito estando com ele, ao lado dele, durante todo esse período aí. Foi uma escola para mim, porque saúde é gigante, é complexa, e gerir saúde é um problema nacional. E aqui em Campos nós temos, e a gente vê isso nas nossas caminhadas, uma aceitação muito boa. Volto a falar e deixo isso bem claro aqui. Problemas existem, mas eles estão sendo combatidos. Eu tenho certeza que nós estamos no caminho certo. Tem a pesquisa, a Luísa publicou aqui no seu blog, sobre, até nós falávamos isso aqui com o próprio Paulo Irano também. Sim. Na pesquisa, é meio que uma incógnita aqui para a gente entender. Que no cenário, quero achar rápido aqui, mas no cenário daquela pesquisa, a maior virtude de Vladimir estava na saúde. E o maior problema também de Vladimir estava na saúde. Como é que dá para explicar isso? Isso tem uma explicação. Por favor. O problema na saúde que é relatado nessa pesquisa é justamente com a atenção básica. Na reabertura de postos. Quando nós terminamos a pandemia, Cláudio, as doenças inerentes à pandemia e as sequelas, elas aumentaram de maneira significativa. Durante a pandemia, nós não podíamos reabrir as UBS e foram 47 unidades fechadas na gestão anterior. Nós começamos a reabrir as UBS após 1 ano e meio de término da pandemia, e nós já reabrimos 32. Quando a população entende os avanços na saúde, ela justamente entende porque ela viu todos esses avanços que existiram, principalmente no que diz respeito à reestruturação da nossa rede de urgência e emergência. O Ferreira Machado, o HGG, os mutirões, quantos pacientes foram beneficiados com isso, e os outros feitos que a gente relatou aqui. O Programa de Saúde na Família. E o Programa de Saúde da Família, nós estamos avançando a passos largos. Teve um concurso recente, não foi isso? Sim, já chegaram 47 médicos da Estratégia da Saúde da Família que atuam no foco justamente nisso aí, Edmundo, que é muito importante, porque a saúde, o ideal é a gente prevenir a doença. E o Programa de Saúde da Família, de Estratégia da Saúde da Família, é muito importante nesse sentido, porque muitas vezes uma doença que poderia ser prevenida com um remedinho que o paciente tem que ser orientado a tomar, que o Programa de Saúde da Família tem esse objetivo, porque existe a busca ativa daqueles pacientes na comunidade. Os médicos e a equipe conhecem aqueles pacientes. Então, muitas vezes o paciente infarta, ele tem um AVE, ele tem uma complicação do diabetes, com insuficiência vascular periférica, com necessidade de amputação, tem que ir para uma unidade muitas vezes para fazer um curativo de um pé infectado.
é muitas vezes porque ele não tratou, não preveniu a doença. Existem doenças crônicas que não têm cura, têm controle. Então é necessário que elas sejam acompanhadas de perto. Como eu falei, a gente entende que a gente ainda tem que fazer muito, mas não dá para fazer só em 4 anos, haja vista que a gente pegou uma situação de saúde crítica, bastante deteriorada. Então as queixas, no que diz respeito a essa pesquisa em particular, principalmente se dizem respeito a isso. E a gente entende, e a gente está combatendo, e o foco está sendo nesse tipo de, para esse atendimento. Existe um outro problema também, a gente não pode deixar de falar nele, que é a questão de medicamentos e do leite. E teve inclusive algumas manifestações lá de mães e tal. Assim, a lista de medicamentos que é do governo federal. Isso, do governo federal. Rename e não Rename, são medicamentos que fazem parte do rol de medicações que são disponibilizadas pelo Ministério da Saúde. Nós enfrentamos muitas vezes situações onde o medicamento prescrito pelo médico, ele não está naquele rol, naquela lista. Então, ele faz o quê? Tem que comprar. Tem que comprar. E o processo para comprar, como é que... Isso aqui, muitas vezes nós encontramos dificuldade porque no poder público não basta tirar o cheque e assinar. Existe todo um trâmite burocrático, administrativo, legal. Nós somos constantemente vigiados, né, regulamentados por órgãos de controle que fazem seu papel. Então nós temos que seguir o que é determinado ali pela lei. Então muitas vezes a gente não tem algumas dificuldades no que diz respeito a isso. A questão do leite foi um problema muito grande. São leites muito caros, Cláudio, caríssimos. E nós encontramos uma situação bastante difícil no que diz respeito a isso, porque quando nós fizemos um estudo técnico e uma avaliação, nós encontramos muitos pacientes, veja bem, eu não estou falando todos, existem exceções, mas o que não pode acontecer é a regra virar exceção. Muitos pacientes que já poderiam estar não contemplados por aquele leite que é muito caro. Então, quando a gente fala de gestão em saúde pública, a gente tem que pensar que o recurso ele é finito. Então, nós temos que gerir aquele recurso com responsabilidade. Existiam muitos pacientes que eles já não faziam jus àquele leite, porque muitas vezes, para a mãe, é mais fácil dar aquele leite ali do que reeducar o paciente, a criança, a fazer uma dieta artesanal. Isso dá trabalho. Muitas vezes a mãe trabalha, a mãe não tem um preparo para aquilo e muitas vezes não foi orientada. Então nós seguimos estudos que foram feitos baseados em critérios clínicos, não foi da cabeça do prefeito. Então foi feita uma nova reavaliação. Nós encontramos situações até de pessoas que comercializavam esse leite, enfim, mas é um problema que nós tentamos combater, estamos combatendo de frente, porque ele tem que ser combatido. Até porque existe um estudo de número, que eu não tenho aqui de cabeça, mas que o valor gasto por esse tipo de leite aí dá para pagar medicamento para uma população muito grande. Então a gente tem que ter responsabilidade quando se fala nisso. Eu entendo que pode haver casos onde existe a necessidade do leite, existe a falta. Nós já vivenciamos situações onde o processo de leite estava feito, estava faltando leite porque não tinha o leite da fábrica, e a fábrica entregou um documento justificando a falta do leite. Então são problemas que existem. Quando a gente fala em saúde pública, é aquilo que a gente já discutiu aqui. Uma mãe que está precisando de um leite para dar para uma criança e ela está chorando, e você chega à falta daquele leite, chega na secretaria e não tem, aquele ali é o maior problema do mundo para ela. Mas quando a gente fala de saúde pública, a gente tem que pensar no macro. E a gente tem que utilizar os recursos com responsabilidade. Assim, uma experiência própria, né? A gente falou mais cedo aqui das histórias particulares. Meus filhos nasceram prematuros, gêmeos. A gente usou esse leite Prenan. E na época... Pregomina, eu acho. Pregomina, o quê? Eu me lembro que eu morava em Marataízes. E o dono da farmácia Santo Antônio, o Ricardo,
sou grato e não esqueço isso, ele pedia as caixas de leite e assim, ia colocando lá, o dia que eu pudesse pagar, eu pagava, porque é caro. Eu estava pesquisando aqui, uma média de R$100 uma latinha desse leite. Então assim, ele pedia, falou, Cláudio, chegou aqui mais uma caixa. Eu falei, rapaz, já estou devendo 10 caixas. Ele falou, o dia que você puder, você paga. Muitas vezes são... Isso assim, nem todo mundo tem essa oportunidade, mas o que eu quero compartilhar assim, é que se o poder público é importante nesse processo, é fundamental, porque nem todo mundo vai ter um amigo para fazer isso, né? E a gente reconhece isso, e o poder público está aí para isso, para atender as necessidades, mas a gente tem que pensar na saúde como um contexto, como um pensamento muitas vezes com responsabilidade de gasto, né? Porque o gasto público ele é... Não, mas você falou uma coisa interessante, porque a gente vivia cobrando do médico, doutor, já não está na hora de trocar esse leite. Mas isso foi um problema que nós encontramos. Encontramos crianças que, quando nós começamos a ir na residência, isso é um fato, a criança estava comendo hambúrguer e precisava e estava cadastrada para fazer o uso do leite. Então aquilo ali, não existe explicação técnica plausível para aquele fato. E a gente sabe que, para uma mãe, muitas vezes a reeducação alimentar de uma dieta artesanal, ela é complexa, ela demanda tempo, ela demanda paciência, mas é o papel da mãe. Nós, como poder público, a gente tem que ir até onde nos cabe. E a mãe fazer o papel dela. Só uma assim, Edmundo, o senhor anunciou que foram reabertos, porque no governo Rafael foram fechados os postos, as unidades básicas, para, segundo, naquela época, os estudos, até porque era tudo desconhecido, né? A pandemia nos trouxe uma série de questionamentos, o que fazer naquele momento. E a ideia tida naquele governo, e aí eu não estou falando que é certo, nem fazendo juízo de valor, a ideia tida no governo Rafael foi, e aí tem que se destacar, a equipe médica sensacional, fantástica, que seres humanos notáveis, que precisam ter o nosso reconhecimento, aqueles que estiveram lá no CCC, receberam inclusive um prêmio. Não é? Centro de Combate e Controle do Coronavírus. Então assim, aí fechou todos os postos. Aí eu estou falando, não estou fazendo juízo de valores. Só pode comentar sobre os colegas de trabalho do senhor aí, que a gente ressalta aqui sempre nossa homenagem a eles. Eu acho que é uma forma só da gente agradecer, simbolicamente, singelamente. Foram verdadeiros heróis. Foram heróis. Entrar e enfrentar um vírus desconhecido que estava matando gente, eu não ia não. Inclusive muitos profissionais de saúde. Então, morreram. Aquilo ali era quase como ir para uma guerra. O médico ele se despedia do seu ente querido em casa e saía de casa sem saber se ia voltar. Ou se voltasse para trazer o vírus para o ente que estava em casa. Então foi um período muito difícil. Esses profissionais, eles são verdadeiros guerreiros. A gente não fala aqui só dos médicos, a gente fala dos profissionais de enfermagem, uma classe a qual eu tenho um carinho, um respeito muito grande, porque eram eles que muitas vezes estavam na linha de frente ali, e merecem todo o nosso respeito, porque foram também verdadeiros guerreiros nessa fase crítica. Continuam sendo, mas foi um período muito crítico para a saúde no mundo, né? Campos não foi diferente. Aí que eu queria falar só, então foram reabertas 32 UBS, e o senhor anunciou mais 6. Sabe essas 6 de cabeça quais são? Eu sei que agora vai abrir um novo jockey, mas agora eu não de cabeça não é necessariamente. Vai estar reformando ali perto de casa também que vai virar uma espécie de um hospital do homem, eu acho. O PU da Saldanha Marinho. O PU da Saldanha Marinho vai virar a clínica do adulto. A clínica do adulto. É a clínica que vai ter um perfil assistencial. Do homem não, é do adulto, perdão, gente. Vai ter um perfil assistencial para o atendimento da urgência, porque vai ser uma unidade de 24 horas, vão ter 5 médicos de plantão para atendimento da urgência e emergência do adulto, mas com perfil assistencial de atendimento de curta duração.
é aquele paciente que eventualmente chega com uma dor abdominal, com uma diarreia, com febre, com a garganta, que até precisa de algum tipo de internação, mas que não seja um tipo de internação prolongado. Não precisa, por exemplo, passar por um tipo de cirurgia. Isso vai desafogar. É mais um tempo de observação do que... Isso. É o mesmo perfil, o mesmo modelo mais ou menos da clínica da criança, que vem funcionando muito bem ali, onde foi o antigo PU de Guarulhos, né? A gente tem ali 5 pediatras de plantão. A gente muitas vezes vê críticas no que diz respeito ao atendimento da unidade, críticas da pediatria, mas é importante frisar que o problema, agora nós estamos também aí no inverno com as bronquiolites, e são doenças sazonais e que muitas vezes o número de atendimentos aumenta de maneira substancial. Então, às vezes a gente chega lá, tem uma fila de atendimento, a pessoa vai lá, filma, está com fila, está com espera, mas a gente tem 5 médicos atendendo, 3 atendendo, um fazendo remoção e o outro passando visita. Então, a espera, se for nas unidades privadas, existem também, porque o problema não é só na rede pública. E eu já vi relatos de pacientes que vão para a rede pública porque o atendimento foi até mais rápido do que na rede privada. Porque o número de crianças é muito grande, mas a patologia ela pega muitas crianças. Então é um problema que às vezes a gente enfrenta. Conseguimos leitos de internação, aumentamos os leitos de UTI para essas crianças que necessitem de uma internação em UTI, mas a internação ambulatorial, o número é muito grande também. A clínica do adulto vai seguir uma linha de atendimento muito parecida. E eu tenho certeza que vai ser muito bem-vinda, porque vai desafogar muito o atendimento do HGG, que vem funcionando muito bem. A pessoa que entra lá vai ver que a unidade está totalmente reestruturada, novinha. Existem problemas? Existem. Muitas vezes existem reclamações, é aquilo que a gente fala, né? O maior problema do mundo é o seu. Então, às vezes você chega, precisa de um atendimento que pode demorar um pouquinho, e a gente vê reclamações, mas a gente está trabalhando na certeza de que a gente está no caminho certo. Maninho, a gente está em ano eleitoral, você é pré-candidato, todos são pré-candidatos, né? Quem está se colocando, é só a convenção vai definir, mas você atua na área da saúde, uma área sensível de qualquer governo, e a eleição que tem o prefeito como candidato é muito plebiscitária, né? Até o Luiz traz isso aqui, é muito de, não, continua ou não, a população tem essa relação eleitoral com os candidatos, né? Lógico que existem outros candidatos que vão ser colocados, estão sendo colocados, as convenções vão definir, isso as pesquisas estão sendo mostradas e tal. Mas como você está vendo esse cenário eleitoral, como você está vendo aí a pré-candidatura do Vladimir, da vereança, como é que você está vendo esse cenário eleitoral aqui no município? Eu estou vendo de uma maneira muito otimista. Tenho andado bastante, tenho feito reuniões, tenho ouvido as pessoas nas mais diversas localidades da nossa cidade, do nosso município, e a população ela entende. Quando eu falo e quando eu visito essas pessoas, pela minha pasta ter sido a saúde, por ter sido a saúde, é sempre meu foco. Muitas vezes a gente discute outros assuntos, ouço reclamações no que diz respeito a outras situações, mas o meu foco é sempre a saúde. No que diz respeito, tenho certeza que o prefeito avançou em todas as áreas, isso é público e notório, todas. Mas na saúde, que foi a minha pasta, eu posso falar com mais propriedade, porque eu vivenciei aquilo ali ao longo de toda a gestão. Então eu ouço muitos elogios no que diz respeito ao que foi feito, por tudo isso que a gente falou aqui. Lógico que eu ouço críticas também, porque fazem parte. É como eu falei aqui, a gente reconhece que a gente ainda tem muito o que fazer, mas eu vejo um cenário político eleitoral muito otimista no que diz respeito à reeleição do nosso prefeito aí, muito possivelmente no primeiro turno. É o que eu vejo. Mas que eu perguntava se você acredita em primeiro turno. Então.
Eu acredito, pelo que eu vejo nas ruas, é logicamente que eleição é no dia, é com voto na urna. Posso queimar minha língua, mas o que a gente vê é uma aceitação muito, digamos assim, muito positiva, muito robusta do trabalho do nosso prefeito aí, principalmente na área da saúde ao longo desses anos. Você está no partido do prefeito, não é isso? Sim, o PP, Partido Progressista. Como é que você está vendo a nominata lá, a construção dessa... A nominata pesada, né? Muitos vereadores de peso, muitos ex-secretários, muitas lideranças, e mais uma nominata que eu acredito que vai fazer um número significativo de cadeiras. Pelas nossas contas, Nogueira, tem 63. 63 cadeiras. Cada entrevistado nosso vem pré-candidato a prefeito. Você tem aí quantos partidos, quantos vereadores? Nós vamos fazer de 12 a 14. Aí vem Vladimir, quanto é? Rapaz, entre 18 e 19, já deu 34. Aí o único que não arriscou aqui foi Garotinho, que ele disse que eleição proporcional é a mais complicada. É muito complicada. Tanto é que você não consegue fazer uma pesquisa com... Sim, essa pesquisa de vereador eu acho muito difícil, porque é muito complicado. Existem vereadores de reduto, a eleição de vereador eu acho que ela é muito definida nos últimos dias, existem muitos candidatos, a gente às vezes pega uma rua que tem 3 vereadores, a gente vai num local que naquele mesmo ambiente ali tem 5, 6 candidatos, pré-candidatos, é lógico que os institutos de pesquisa eles devem ter aí a sua expertise em fazer esse tipo de pesquisa, né? Deve ter algum estudo para isso, mas eu acho que pesquisa de vereador deve ser muito difícil. É a impressão que eu tenho. O próprio Luiz fala, apontam tendências, né? O grupo do prefeito tem mais possibilidade de mais cadeiras. Então, agora, nome especificamente, a campanha. A pesquisa não consegue trazer. Vereador eu acho muito difícil. Caso, além da definição de nomes, é um caso muito pessoal, né? A voto para vereança é muito pessoal. Sim, muito sim. específico, né? Muito. Então, por isso é complicado. Você tanto definir propostas como definir nomes, né? Mas enfim, esse ano eleitoral, Nogueira, eu acho que a gente vai... Acho não, né? A gente deve ouvir todos os candidatos depois, né? Prefeito, sim. Nas rodadas. A gente fecha agora essa primeira série ouvindo todos os pré-candidatos a prefeito. Depois faz com os nomes oficiais, né? Oficiais. Das convenções. Porque a saúde vai ser, acho que um dos grandes temas que a gente vai discutir aqui, né? Eu só não tenho certeza se saúde vai ser o principal, como sempre. Saúde, educação, aquela coisa de acho que vai ser meio que emblemática, né? É saúde, educação, isso já vem dos palanques de décadas, né? Mas Campos tem a particularidade, aí até você pode comentar, essa questão do transporte público, que é, sem dúvida nenhuma, a pedrinha no sapato vai ser o que a oposição vai mais trazer, né? No que diz respeito ao transporte público, não é minha pasta, mas a gente acompanha que é um problema ao longo dos anos em Campos. Eu vi o prefeito fazer várias reuniões, não presenciei as reuniões, mas de ouvir falar, e a luta, a angústia dele, porque existe, primeiro que Campos é uma cidade que, como eu falei aqui, isso é um desafio também para a saúde, uma extensão territorial gigantesca. E existe a questão do ônibus, das vans, lugar que o ônibus entra, que a van não entra, que a van entra, que o ônibus não entra. Então, aquelas reuniões que muitas vezes eles não se entendiam, às vezes até os próprios empresários de ônibus não se entendiam. Então, eu não falo isso com propriedade, mas eu sei que o prefeito vem sofrendo com isso, vem encarando esse problema de frente. Ele conseguiu agora, eu não me lembro agora o valor, mas um recurso bastante vultuoso, milhões, né? Isso, para atuar nessa área, onde ele vai subsidiar a reforma dos ônibus.
vai melhorar muito a qualidade do transporte público. Então eu tenho certeza que é um problema, mas que ele está atacando de frente. Tem os números da última pesquisa, só para a gente ir fechando, eu gostaria que você analisasse e até comentasse sobre também nesse quadro, nesse cenário eleitoral projetado aqui para 6 de outubro, né? Que dá, Edmundo, eu perdi as contas aqui, mas você deu uma ideia boa daquela do Google de consultar. Veja para mim aí, a última pesquisa feita em Campos, do Instituto Prefab Futuri, aqui mostra o atual cenário com, só queria confirmar a data aqui que essa pesquisa foi feita. O Instituto foi a campo com 18 entrevistadores e 2 supervisores no dia 26 de abril, com 1.002 entrevistados, 1.002 entrevistas, margem de erro 3,1, intervalo de confiança de 95%. E agora, como é lei, no ano eleitoral, toda pesquisa só pode ser divulgada após registro no TSE. Sim. Aqui está o número dela e tal. Então eu vou pegar essa e diferentemente da outra Prefab Futuro feita no ano passado, que ela usou, assim, não usou os dados, os números do IBGE em 2 recortes, na classe salarial, né, e também na religiosa, ou seja, ela não seguiu os padrões do IBGE e entrevistou mais, né, eleitores dessas 2 áreas que são, digamos assim, mais propensos a votar no garotinho, no Vladimir, justamente por conta desse perfil do garotinho. Mas nessa aqui tem, na estimulada, onde o Instituto apresenta o nome, né? Vladimir aparece com 53,7% de intenção de votos. E aqui todos os votos aqui, tá? Então tem os brancos, nulos lá no final também, então cai para 53,7%. A Carla Machado tem 18,7%. A delegada Madeleine aparece com 6,8%. Tiago Rangel, que é deputado estadual, 2,5%. Alexandre Buchaú, com 0,6%. Professor Jefferson Azevedo, 0,6%. Magal, 0,5%. Clodomir não pontuou. Não sabe, indeciso, 10,1%. Branco nulo, 6,5%. Como é que você olha esses números? Eu acho que 53,7%. A segunda, Carla, e aí vale lembrar, eu não falei, que a gente não... Carla depende de uma definição do TSE, né, liberando a sua candidatura, já que ela foi eleita e reeleita no município de São João da Barra. E um prefeito eleito e reeleito não pode ser candidato em outro município do Brasil, né? Porque seria considerado prefeito profissional, prefeito itinerante, porque no Brasil você tem a lei permite eleição e reeleição, então são 2 eleições, não permite uma terceira. Lógico, o Instituto de Pesquisa, ele fez a pesquisa, ela tem certeza que é uma pesquisa séria, tanto é que ela foi registrada, mas o que eu vejo nas ruas é até um número muito maior, no que diz respeito à aceitação do prefeito. Eu fico um pouco temeroso em dizer número, porque seria uma especulação, a gente também não vai aqui, né? A gente fala o que quer, mas a aceitação do prefeito nas ruas, principalmente aonde eu ando muito aqui na Pedra, conheço muitas pessoas, e isso me chama muito a atenção, Cláudio e Edmundo, porque historicamente o prefeito e a família Garotinho tinha uma rejeição muito grande aqui na Pedra, e esse número ele virou com toda a certeza. Então, por isso que eu acho que as pesquisas, no que diz respeito à reeleição do prefeito no primeiro turno, eu sou muito mais otimista. Não gostaria de me ater a números, mas tem pesquisa que mostra essa virada, né, daqui na Pedra aqui. Realmente a Pedra sempre foi o bastião, né? Sempre foi o problema.
Sempre foi um toda vez que problema de trouxe o aceitação. vice, né, fora do- Nem no auge do governo Rosinha ela conseguiu o percentual de aceitação que Vladimir obteve hoje aqui na Pedra. Nem no auge do governo dela. Então foi uma virada de chave bastante significativa. Eu falo isso e afirmo com veemência. Lógico que a gente volta a falar aqui, a eleição, faltam 16 domingos, eu acho, pelas contas. Muita coisa pode mudar, pode ocorrer um fato novo, mas por tudo que eu vejo, eu sou muito mais otimista do que esses números aí. Essa é a habilidade de Vladimir? Ou foram as obras aí de asfaltos? Olha, eu acho que foi todo um contexto, né? O próprio prefeito ele admite que ele não fez nada sozinho. É lógico que existe o carisma dele. E eu tenho que dar os louros desse sucesso, principalmente a ele, porque ele também foi quem conseguiu angariar os recursos que puderam nos possibilitar fazer todos esses avanços que a gente fez. É como ele sempre falou, eu arrumo um recurso, vocês montam um projeto. Não adiantava a gente montar o projeto e o projeto ficar no papel. É um exemplo aí do SOS Coração, por exemplo. O projeto do SOS Coração, que é um projeto que recebeu um prêmio de saúde pública na Fiocruz, em terceiro lugar por mais de 100 projetos implementados, esse projeto ele já foi apresentado, o Dr. Cadu e o Dr. Jamil já me passaram isso é fato, há mais de 6 gestores anteriores. Aliás, o SOS Coração é um nome que a gente deu, mas esse projeto ele foi uma tese de mestrado do Dr. Jamil, que ele já tentou implementar ele ao longo desses anos. Então e nunca conseguiu. É bem antigo. É bem antigo. Passei pela mão do Dr. Jamil. Bem antigo. Eu já fui lá no Além e voltei. É bom. Então, nós conseguimos implementar esse projeto na atual gestão. Isso é um exemplo, Cláudio, do quanto que nós fizemos, de quantos avanços nós fizemos. É lógico, a gente tem nosso mérito, a equipe tem o mérito, mas não adianta a gente apresentar o projeto e não ter recurso. O prefeito ele não entender a importância daquilo ali para a saúde pública, o secretário não entender, existiram aí, esse projeto ele já foi apresentado em outras gestões e nunca saiu do papel. Ele foi sair do papel agora na gestão do governo do nosso prefeito Vladimir Garotinho. Eu estou dando um exemplo para corroborar com tudo isso que a gente está falando aí. Mas é um exemplo que eu acho que é bastante emblemático, porque não foi só isso. Os mutirões também nós levamos ao prefeito e ele conseguiu recursos para que a gente tornasse isso viável. Hoje os salários estão em dias, o RPA recebe em dia. Campos virou uma cidade que voltou a respirar. Ele conseguiu resgatar a autoestima do campista. Eu vejo isso com muita clareza nas minhas andanças, nas ruas, em conversa com amigos. E por isso que eu sou bastante otimista. Vamos fechar na 8h59, né? 8h59. Fechar por aqui. Eu acho que a saúde dá, como o Nogueira sempre fala, dá uma série de Netflix, né? Isso. São muitos temas, a estrutura que a gente tem em Campos é gigantesca. Até por ser polo regional, como você mesmo trouxe aí, né? E é um tema bastante sensível. E, obviamente, né? A gente falou que daqui até as pessoas procuram até religiões que não praticavam na hora que o calo aperta de verdade. A saúde ali é um tema, falou de humanização de atendimento, né? É um tema sempre muito sensível, realmente sensível. E ano eleitoral isso deve ser discutido com mais profundidade, né? Porque são mais 4 anos de gestão pública que a gente precisa ter bastante atenção, independente de quem seja o vitorioso, né? A saúde deve ter Campos, o Brasil, né, tem essa tendência de destruir o que estava sendo feito, né? Não, foi fulano que fez, eu não faço, continuo. Isso a gente viu. Isso cria uma coisa muito ruim, que é a descontinuidade de serviços públicos, de políticas públicas. Então, na saúde, na educação, em outras áreas, cultura, outras áreas assim, se não tiver continuidade, se tiver trabalho de longo prazo, isso você não vê resultado, né? Porque depende do trabalho a longo prazo, depende de um histórico.
Você não cria um programa de saúde, por exemplo, na família, sem um histórico, sem uma relação de dados, sem mapeamento, sem política pública realmente efetiva antes. Então não adianta você trabalhar esses temas sem isso. E agradecer os nossos ouvintes, quem não acompanhou até aqui, agradecer ao Maninho pela entrevista. E eu acho que conseguimos debater alguns temas importantes, né? E já são 9 horas aí, fechamos o nosso programa. Vamos fechar por aqui, Maninho. Forte abraço, muito obrigado. Saúde! Isso aí, eu agradeço. Saúde e paz. Agradecer a vocês pelo convite, principalmente para falar aí do Junho Vermelho, né? Para uma oportunidade maravilhosa aí para a gente ampliar essa causa tão importante, que é a doação de sangue. E muito obrigado pelo convite aqui e sempre que convidado estarei presente. Deixa eu registrar aqui a presença da Alessandra. Obrigado, Alessandra, sempre pelo apoio, pela força aí. Valeu, tá? Alessandra sim. É a assessora também do senhor, então... Bom dia, obrigado também, Alessandra. Está sempre nos Beijão, auxiliando Alessandra. lá nas emergências, que a gente pede aí. aqui alguma informação, alguma coisa. É bom, tem que estar cercado de gente boa, né? Só gente boa. A equipe, ninguém faz nada sozinho, Não, né, Cláudia? Como não o faz, prefeito não faz. também, ele fala com muita felicidade, às vezes muito emocionado em algumas reuniões. Ele briga muito, ele chama muita atenção, ele discute, ele acorda de madrugada, mas ele reconhece que a equipe vem fazendo um trabalho bem feito em prol da população, que é quem mais precisa. Não é só petáculo. E os resultados estão aí. De orelha também. Beleza, Edmundo. Edmundo, obrigado também a você, amigo, por hoje e por essa semana. A gente volta na semana que vem. Obrigado, Nogueira, obrigado, Beto, obrigado, Alessandra, Maninho, de novo aí pela entrevista e os ouvintes. Semana que vem estamos aí. Obrigado, bom dia a todos. Bom final de semana e se for andar de cavalo, cuidado lá, hein? De moto, principalmente. E de moto também, né? Bom dia a todos. Bom, Maninho, um forte abraço. Obrigado. Gente, 9 horas 2 minutos. Fechamos o Folha no Ar de hoje, de volta segunda-feira. O oferecimento de Proteus. Tem um médico bom amigo meu aí. O do Maninho tá tossindo, né? Então vamos lá. No oferecimento de Proteus, Serviço de Saúde e Medicina Ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. A gente volta segunda-feira às 7 da manhã e a partir de agora, é claro, só música de qualidade e informação em primeira mão. Credibilidade. Mais de